Fala rapaziada do meu canal, todos bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre pode acontecer uma terceira guerra mundial? É isso aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então pega teu gole de café em busca de ser inscritos nesse canal. Então se inscreve, deixa seu like, vamos começar sem muita enrolação, tá? Beba um café, tá? Café é bom demais. Enquanto o governo ainda não proibiu o café ou não taxou mais essa bosta de café. Mas enfim, voltando. Pode acontecer uma terceira guerra mundial? Fazendo uma análise fria sobre geopolítica, a gente vê que a geopolítica tá pegando fogo, né? A gente vê Donald Trump e os Estados Unidos botando pressão na Groenlândia, mas não só na Groenlândia, botando pressão para outros países, por exemplo, Cuba, né? Se eu não me engano, o Trump parece que vai parar de vender petróleo da Venezuela, né, que hoje o Donald Trump controla a Venezuela. Se você pesquisar no site, né, presidente da Venezuela, vai aparecer o Trump. Se o seu Google não atualizou ainda, vai aparecer o Maduro, mas o Maduro já foi capturado. Então, assim, o Trump, ele vem colocando pressão nos países da Europa. Isso é fato. Os países da Europa estão meio que desesperados, né? Porque eles estão tentando assegurar que eles não vão atacar a Groenlândia, por exemplo. Ainda tem um conflito do Irã. Então a gente vai ver o quê? A gente vai ver que o Trump, ele tá brigando pelos seus interesses, brigando pelos interesses dos Estados Unidos, que, na minha visão, estão fazendo o que uma nação tem que fazer, tá? Como assim? Se o Brasil se meter em guerra, a gente em primeiro lugar. A gente tem que visar o que a gente quer em primeiro lugar. O que é bom para a gente. É exatamente o que os Estados Unidos está fazendo. Os Estados Unidos vai olhar hoje a Europa em conflito. E o conflito ele é grande, porque a gente está mexendo com países que têm uma certa potência nuclear, que já é um perigo, e uma certa potência militar também. E a Groenlândia sendo um país meio que livre ali na parte de cima do mapa. Estrategicamente falando, a Groenlândia ela é um lugar bom para você estocar militares, para você estocar pessoas americanas lá, ou então expandir os Estados Unidos mesmo no mapa mundi, né? Eu acho que, assim, existem alguns pontos que podem acontecer uma terceira guerra mundial. Existem alguns conflitos, existem alguns países que vivem tretando tem um tempo. Eu acho que China e Estados Unidos é o exemplo disso. Eles vivem tretando o tempo todo, muito por conta das suas ideologias. Um país é comunista, comunista social e livre mercado, e o outro país é totalmente capitalista e vive com conservadorismo, que é os Estados Unidos. E, cara, eu diria que, assim, um dos maiores impasses para uma terceira guerra mundial é a questão da potência nuclear de vários países. A gente está vivendo num mundo... A gente está vivendo num mundo onde tem vários países com certa potência nuclear. E a gente sabe que potência nuclear e míssil nuclear, independente de que seja nuclear, é forte e pode causar um estrago para a humanidade. Eu acho que o que pode assegurar o que todo mundo fala, né? É a questão de que adianta ser uma guerra nuclear e todo mundo morrer, entendeu? Eu acredito que os países vão sim dar uma segurada, mas isso não vai amenizar o conflito entre Estados Unidos e Europa. Tá cada vez mais quente esse conflito. É um conflito que vem pegando fogo e não é de hoje, vem pegando fogo de um tempo, tá? A gente pode ver até a França na questão. O presidente da França, né, falando que não vai abaixar a cabeça para os Estados Unidos. Então, assim, a gente vê os Estados Unidos com uma intenção dos seus próprios valores e ideias, e a gente vai ter, no outro lado, a Europa meio que querendo se proteger. Então, é meio com os Estados Unidos contra a Europa, e mais a Groenlândia. E aí a gente se pergunta, o Brasil pode se envolver nisso? Cara, ano de eleição pra gente, então é um ano bem complicado, é um ano que vai ter alguns conflitos, além de conflitos, é um ano que é possível trocar de mandato, já que o Lula diminuiu nas pesquisas. A gente pode ver Flávio Bolsonaro crescendo, a gente pode ver alguns candidatos da direita, como até o Renan Santos, crescendo. Então, assim, hoje, esse ano tem eleição, é ano de eleição, e por conta desse ano de eleição, a gente vai ter nada mais, nada menos do que uma mudança de governo, pelo menos uma possível mudança de mandato no nosso Brasil, né? Passar de uma esquerda para uma direita conservadora ou de uma direita liberalista, enfim. Então a gente está vendo o quê? A gente está vendo que, provavelmente, além desses conflitos, os Estados Unidos devem olhar para o Brasil, não só para nós, que é o maior continente daqui, mas olhar como a América do Sul como um todo e ver um refúgio.
tá? Como assim ver um refúgio? Veja bem, a gente vê, recapitulando, né? A gente vê a Europa em conflito, tentando se unir entre eles. A Europa já tentou fazer negócio com o Brasil, o Mercosul, né, de negócio, já que os Estados Unidos estavam taxando de forma desenfreada a Europa, inclusive o Brasil aqui, né? Então, tentaram se unir para tentar fazer um comércio entre eles, para tirar os Estados Unidos do tapete, mas a gente pode ver os Estados Unidos resistindo, e resistindo muito bem, tá? A questão do dólar caindo também é uma coisa a se observar. O dólar parou de ser uma das maiores reservas mundiais, né? O ouro voltou a crescer justamente porque o ouro é mais instável do que o dólar hoje, ainda mais nesses conflitos geopolíticos. E voltando, os Estados Unidos, ele pode olhar a América do Sul como refúgio, porque como a América do Sul sempre foi algo mais pacífico, tirando a guerra do Paraguai, mas sempre foi algo mais pacífico. A gente sempre viu a Europa e os Estados Unidos em conflito o tempo todo, a América do Sul sempre mais quieta, a América do Sul sempre mais, assim, eu não ligo pro que tá acontecendo, mais ou menos assim. E a gente pode ver nada mais, nada menos do que, quem sabe, um refúgio para cá. Então a gente pode ver, como a gente já viu, os Estados Unidos entrando na Venezuela, tirando o ditador Maduro de lá e dominando a Venezuela como se fosse um território dos Estados Unidos. Isso pode acontecer com outros países? Talvez pode acontecer com outros países sim, tá? Justamente tirando governos autoritários, quem sabe? Mas de uma coisa é fato. O Donald Trump é um cara muito inteligente, um cara muito sábio, é um cara muito oportunista. O Trump é um cara que, se ele vê que tem chance, ele se joga. Mas outra coisa também, a gente não pode se desesperar, tá? Porque o Trump tem essa medida, essa forma de comunicação de primeiro causar um alarde global inteiro e depois falar, não, vamos negociar, vamos conversar aqui, vamos ver no que vai acontecer. O Trump já fez isso outras vezes. Né? Na questão da taxação, a gente viu que o Brasil foi taxado legal, né, pelo Trump. Aqui a gente viu também que o governo dos Estados Unidos botou uma sanção no Alexandre de Moraes, na minha visão, totalmente perfeito e excepcional essa sanção, né, cara? A Lei Magnitsky, que ele não podia gastar o seu próprio dinheiro, isso foi sensacional. Mas voltando, né, e os Estados Unidos deu um pé atrás. Os Estados Unidos conversou com o governo atual, que é o governo do PT, o governo esquerdista hoje, né? Conversou um pouco sobre a questão e tirou a sanção. E deu um passo atrás. Falaram que estavam fazendo covardia com o Bolsonaro. Opa, deu um passo atrás. Hoje eles nem tocam mais o nome. Então, assim, o governo Trump, ele é um governo contraditório. A gente tem que tomar cuidado. Porque assim como ele faz essas questões com o Brasil hoje, de uma hora para outra, você fala, puxa, o Trump tá defendendo o Bolsonaro, tá defendendo a direita brasileira, e, meu Deus do céu, e do nada o Trump vai lá e ele volta, entendeu? E tira as sanções, e tira as questões. Então, assim, calma, porque o Trump, ele tá de olho, né, o governo americano, o Trump, no caso, ele tá de olho na Groenlândia, porque é um ponto estratégico. Ele também tá de olho na Venezuela, que ele já dominou, vamos dizer assim, entre aspas, e ele também tá de olho em Cuba, então ele tá de olho em alguns países estratégicos. A Cuba sempre foi terreno dos Estados Unidos, a Cuba sempre foi terreno dos militares americanos, né? A gente teve quando existia a União Soviética, existia também ali um conflito entre Estados Unidos e União Soviética, e Cuba era o principal local aonde os Estados Unidos colocavam seus armamentos, aonde os Estados Unidos colocava sua maior pilha de poder ali, justamente porque era um ponto estratégico para atacar a União Soviética. Então, assim, no geral, análise minha para finalizar, eu acredito que pode acontecer uma terceira guerra mundial. É possível. É bem possível, por causa dos confrontos que vem acontecendo tem tempos. E além dos confrontos que vem acontecendo tem tempo, ainda tem o continente da... Me falha a memória, tem a Europa, tem a América do Sul, a América do Norte e tem o continente da Arábia, mais ou menos por ali. Me faltou ali a palavra, né? Mas o continente da Arábia Saudita, Emirados Árabes, ali, por ali. Esses continentes vivem guerras, principalmente guerras e conflitos religiosos. Então, assim, o mundo geopolítico tá pegando fogo. Isso não é segredo pra ninguém, tá? Mas, assim, eu acho que tem muitas coisas que vão assegurar para não acontecer uma terceira guerra mundial e um quebra-pau terrível.
tá? Assim como foi na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. E é isso. Valeu, tamo junto, bebam café, fiquem ligados. Se você puder construir uma bomba nuclear na sua casa, construa porque vai ser importante. É isso, valeu e fui.